Vem ser feliz com Jesus no melhor carnaval. Meus irmãos, nós tivemos um momento muito forte de oração antes do intervalo, né? Eu creio ali que Jesus fez grandes obras no nosso coração, né? Não estava aqui com você, estava ali na parte cuidando das coisas da internet, mas acompanhei muito bem. E vi que em muitos corações Jesus tocou grandemente. Por que que o Senhor nos reúne para que nós possamos beber da sua graça? Nós falamos sempre assim que é preciso termos uma experiência de Deus, não é? Ter uma experiência com Jesus. Agora, é preciso sim, temos que ter muitas experiências, só que temos que entender esse termo experiência para que a gente não caia no engano de achar que a nossa vida é movida a encontros. Um retiro hoje, outro retiro da semana que vem, daqui um mês outro retiro, depois outro retiro. A experiência de que se fala é aquela experiência bíblica. É a experiência do conhecimento. Nós precisamos ter uma experiência de Deus. Nós precisamos ter o conhecimento de Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. É essa experiência que o Senhor nos quer levar. Não é uma experiência de experimentar algo agora e depois viver de outro qualquer jeito, depois experimentar de novo e depois viver de qualquer jeito. Mas é de ter uma experiência e que essa experiência seja transformadora. De nada vale para cada um de nós irmos de encontro em encontro, de grupo em grupo, se a nossa experiência com o Senhor não nos transformar verdadeiramente. Então aqui o Eric está aqui, ele hoje está no encontro, provavelmente já fez muitos retiros, talvez, né? Acredito eu, participa do grupo jovem, né? Para que o Senhor nos reúne? É para que nós o conheçamos. Então, Eric, Deus quer que você o conheça, porque Ele já te conhece muito bem. Muito melhor do que você mesmo. Nós precisamos conhecer o Senhor, e é sobre isso que nós vamos tratar nesse momento. A nossa necessidade de voltar para o Senhor. Voltar para ter novamente, a intimidade com o Senhor. Por que voltar? Voltar porque nós viemos de Deus. E nós vamos nos afastando da sua graça. Quero pedir para você abrir a palavra de Deus lá no profeta Oséias, no capítulo 11. Oséias 11. E ali, nesse texto de Oséias, nós vamos encontrar o Senhor nos falando do seu grande amor por nós. O Cris já trazia, no primeiro tema, um pouco dessa abordagem, mas não tem como nós falarmos de Deus sem não falarmos do seu amor. Sem não falarmos da sua misericórdia, da forma como Ele nos ama. Oséias, Antigo Testamento, capítulo 11, está lá ele. Antes dos evangelhos, antes. Vai voltando lá. Depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Daniel, está Oséias. Tá? Eu não posso dizer página porque a minha Bíblia é diferente, ainda bem. Né? Procura-se o Oséias. Achou? Ajuda aqui, achou aí? Achou. Lá. Então tá, achamos já? Amém? Então tá bom. Irmãos, escuta a palavra do Senhor, você que não trouxe a Bíblia. Veja de que forma que o Senhor se dirige a nós nessa noite.
Eu quero pedir para você que cada vez que nós encontrarmos aqui no texto sagrado um nome próprio, que você automaticamente substitua pelo seu nome. Efraim, Israel, tá? Você vai trocar pelo seu nome, porque Deus fala para mim e para você. Então, acompanha comigo. Quando Israel era criança, eu o amava, e do Egito eu chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu os chamava, mais de mim eles se afastavam, sacrificavam vítimas a Baal, queimavam incensos aos seus ídolos. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar e segurando pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor, fazia com eles como quem pega uma criança ao colo e traz junto ao rosto. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Agora o Senhor olha para nós com pesar e diz assim: voltarão para o Egito. A Assíria será seu rei, porque não quiseram converter-se. Nas suas cidades a luta armada será furiosa e vai engolir seus tagarelas, devorá-los por causa de seus projetos. Meu povo é propenso à rebeldia. Chama por Baal, mas ele não é capaz de reerguê-lo. Como poderia eu abandonar-te, Efraim? Olha o teu nome aí. Como poderia entregar-te, Israel? Olha o teu nome de novo. Poderia abandonar-te como a cidade de Adama, ou poderia tratar-te igual a Seboim? O coração se comove no meu peito, as entranhas se agitam dentro de mim. Não me deixarei levar pelo calor da minha ira. Não destruirei Efraim. Eu sou Deus, não um ser humano. Sou o santo no meio de ti e não venho com terror. Eles hão de vir em busca do Senhor. O Senhor há de rugir como um leão, e quando ele rugir, seus filhos acudirão lá do ocidente, e do Egito virão como os pássaros, como pombos da região da Síria. Então eu os farei morar em suas casas próprias. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Queridos, vamos olhar para esse texto. Deus olha para o seu povo, que somos nós. E Ele olha com um olhar de amor. Você vê aqui que Deus fala que o seu povo é um povo que é propenso, tem a tendência para o pecado. Mas você percebe que nesse texto Deus não aponta o dedo e diz: você é pecador. Você é pecador, você é pecador. O que Deus faz? Deus, Ele se aproxima do seu povo, trazendo o seu amor e dizendo assim: olha, fui eu quem ensinei eles a andar. Fui eu quem cuidei deles, fui eu quem fiz ele crescer. Eu amamentei eles, dei comida para eles. Só que eles não perceberam que era eu que fazia isso. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós agimos de qualquer forma, acreditando que somos nós quem fazemos as coisas. Acreditamos que tudo depende de nós mesmos. Fazemos os nossos planos e esquecemos Deus. Planejamos tantas coisas, planejamos, hoje de tarde o Cris falava sobre os sonhos, como é bonito e como é importante sonhar. Mas os sonhos precisam ter uma base sólida. Os sonhos precisam ser edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Tudo o que nós fizermos precisa estar ali, embasado na pessoa do Senhor, que nos salva, que é o motivo da nossa vida, a razão da nossa existência, aquele que dá sentido para tudo. Quantos dos nossos jovens hoje vivem sem sentido, não têm mais motivo para viver, porque perderam a essência da sua fé, que é Jesus Cristo? Quantos de nós temos a fé baseada em sentimentos? Porque eu sinto, se eu rezo porque eu sinto, é porque Deus me tocou, se eu não sinto, Deus não me tocou. Então eu vou agora desistir de tudo, porque eu fui na missa, fui no grupo de oração e não senti. Ué, desde quando a fé é sentimento?
Desde quando? Se a fé fosse sentimento, não seria fé. A fé é justamente nós acreditarmos naquilo que nós não vemos, não sentimos, não tocamos, mas sabemos que existe porque cremos. Quando nós nos deixamos enganar e estamos preocupados com sentimentos, nós tiramos Jesus do centro. Jesus já não é mais importante, porque o importante é o sentimento, é o arrepio, é o calor, é o frio, é aquela coisa do eu sentir no coração. Mas a palavra diz que o coração é enganador. Muitas vezes nós sentimos no coração coisas que não vêm de Deus e que a gente diz ser. Então, nós precisamos ter o cuidado de olhar e ver como é que está a nossa fé, porque se eu preciso voltar para Deus, a minha fé precisa estar embasada na verdade de Deus. Quantas pessoas abandonam a caminhada porque deixaram de sentir? Porque deixaram de ter emoções. E os grandes santos da igreja, falam da noite escura da alma, que é justamente o momento em que eu vivo, em que Deus deixa que eu ande sozinho, sem sentir nada, mas Ele me acompanha. Mas eu não tenho experiências de Deus assim como eu gostaria de ter. E quando eu passo por esses momentos, eu cresço. A minha fé se solidifica e eu cresço como pessoa diante de Deus. Como é que está a sua fé? Como é que você tem vivido a sua fé? Eu, na minha juventude, entrei em crise uma vez. Por causa disso. Logo no início da minha caminhada, quando eu comecei a participar de grupo jovem, as primeiras experiências de oração, os primeiros momentos de louvor, né, que a gente vai. Então, eu tinha aquelas experiências gostosas, mas superficiais, porque estavam ainda no campo da emoção. E com o passar do tempo, isso reduziu, começou a se diminuir dentro de mim. E eu entrei em crise profunda, fui falar com o padre. Cheguei lá, falei, padre, eu acho que eu estou perdendo a fé. Por quê, meu filho? Porque eu não sinto mais nada. Fui me confessar com ele. Falei, não sinto mais, padre, eu vou na missa, eu vou na vigília, eu vou no grupo jovem, eu vou no grupo de oração, eu vou no retiro. E não é mais como era. Não sinto mais. Dá uma angústia na gente. A gente fica assim, achando, né? Quase como aquela passagem de Isaías, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, né? Então o padre assim, olha, falou assim, Paulo, eu não vou nem te dar penitência, nada. Tu vai para a tua casa e pensa nisso que eu estou falando para vocês. No que você fundamentou a tua experiência com Deus? Em Jesus Cristo ou nas emoções? Em Jesus Cristo ou nos sentimentos? No que é que você embasou a tua experiência? O nosso Deus é um Deus de misericórdia que se derrama sobre nós. Está aqui o Ederson. Se derrama sobre a vida do Ederson porque ama. Mas isso não quer dizer que cada vez que o Ederson estiver diante de Jesus, o céu vai se abrir e vão vir os anjos tocando as suas harpas. E o Ederson vai sentir-se flutuando e vai ter um êxtase porque está na presença de Deus. Não quer dizer isso. Quer dizer que o Ederson pode sempre contar com Deus em todos os momentos da sua vida. Mas se você vai sentir ou não sentir, isso é outra coisa. Está ligado ao campo das emoções. Às vezes nós temos experiências profundas de Deus e que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual, só que não são essenciais. Não são essenciais. A nossa fé tem que estar fundamentada numa verdade. Qual é a verdade da nossa fé? Deus enviou ao mundo o seu Filho único para nos dar a vida. Ele morreu numa cruz, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar para nos levar. Você crê nisso? Crê? Precisa sentir alguma coisa para acreditar nisso? Tem que ter algum calor, algum arrepio, alguma coisa?
Não, não precisa. Porque é a nossa fé que vai nos salvar. Não é emoção. Aqui nesse texto de Oséias, Deus está falando que o povo não o conhece. O povo não o conhece, o seu povo não o conhece. E eu e você, meu irmão, muitas vezes não conhecemos o Senhor. Não temos a experiência. Tem um texto que me ocorreu agora, conversando com vocês, então, vou pedir para que vocês abram. Talvez vocês já tenham lido. Primeiro capítulo de Isaías, para ilustrar um pouco do que eu estou falando. Capítulo 1, versículo 2. Isaías 1, versículo 2. É algo interessante que Deus coloca aqui. Isaías 1, versículo 2 diz assim: escuta, ó céus, atenção terra, é o Senhor que fala. Filhos fiz crescer e prosperar, mas eles se rebelaram contra mim, que é o nosso pecado. Aí vem algo que é uma comparação que Deus faz, que para nós é vergonhosa. Olha o que está escrito no versículo 3. O boi entende o seu proprietário. O burro conhece o coxo do seu dono. Só Israel não tem conhecimento. Só o meu povo não entende. Deus fala assim: o boi, que é um animal irracional, conhece o dono. O burro, que é o burro, né, tem entendimento. Mas o meu povo não tem. Nós estamos pior que os burros. Está mais difícil que os bois, a nossa situação. Porque nós não temos o conhecimento de Deus. Nós não configuramos, para falar uma palavra assim que está na moda, né, na juventude, né? A gente não configura a nossa vida para Deus. O guriado trabalha com computador, sabe, né? Se você não configurar aquele computador, aquele programa, não funciona. Não é assim? Você tem que fazer uma configuração da máquina para ela rodar. Se você configurar um computador errado, ele não funciona. Nós precisamos configurar a nossa vida. A palavra de Deus. Está aqui o Douglas, né, segurando a Bíblia. Não adianta eu ler a Bíblia e querer que ela se encaixe no meu estilo de vida. Ah, mas não é bem isso que Deus está dizendo. Não é bem assim. Olha, isso aqui não é bem assim. Está entendendo errado. Temos que ver desta forma. Porque hoje em dia, século 21, né, diferente. Não. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E vai ser sempre o mesmo. Eu preciso pegar a Bíblia, olhar para a minha vida e colocar a minha vida dentro da palavra de Deus e não o contrário. O que se faz hoje é pegar a palavra de Deus e adaptar para a minha vida. Por isso que tem milhões de igrejas espalhadas pelo mundo. Porque cada um entende de um jeito e cada um faz como quer. E cada um tem mais um tanto de pessoas que pensam como ele e vão lá participar daquele negócio porque é daquele jeito. Hoje tem igreja gay, hoje tem igreja de tudo quanto é tipo. E tem. Se você for pesquisar na internet, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, o que mais cresce lá é a tal da igreja cristã. Igreja cristã moderna, não lembro agora direito. Que é de um pastor gay, casado com outro pastor gay, né? E que forma um monte de gay lá naquela igreja. Né? E eles acreditam que eles estão certos, porque eles entendem a palavra do jeito deles. E, meus irmãos, o grande perigo que existe é nós pegar a palavra de Deus e distorcer, para que a nossa mentalidade, a nossa consciência, ela fique bem diante de Deus. E eu acho que estou fazendo certo. A palavra de Deus nos chama para voltar para Ele, mas para voltar para Ele eu preciso conhecê-lo.
Eu preciso ter uma experiência de Deus que transforme a minha vida. Jovem, não se contente em ficar na emoção, não se contente em ficar na superficialidade, não se contente em ficar na música, é tudo muito bom. Quisera nós aqui da comunidade ter um espaço para fazer isso sempre, para vocês poderem cantar, dançar, brincar, mas isso não é o essencial. O essencial é o que vai para a vida. Amanhã vai acabar o encontro e nós vamos voltar para a nossa vida normalmente. E daí o que você vai fazer a partir de amanhã? Se não há uma verdadeira conversão, se não há um comprometimento com o Senhor, de nada valeu a tua caminhada até agora. Você entende? A palavra de Deus precisa entrar na nossa vida como algo que transforma. Eu não posso olhar a Bíblia, presta aqui, Marciano. Eu não posso pegar a palavra de Deus, ai que lindo, né? Porque a gente acha tudo muito bonito, né? Ai que lindo esse texto. Ai que lindo essa passagem. Aí pega, destaca, põe lá no quadro, põe no Twitter, põe um versículo tal no YouTube, põe lá só que pode. Agora está aquela campanha de ler na internet, né? Cada um pegar a Bíblia e ler lá o capítulo, o versículo que mais tocou a sua vida, tudo muito bonito, mas se não entrar na vida, não faz sentido. Jesus Cristo não condenava, ele criticava os fariseus, não criticava? Você que lê a Bíblia, não está lá, Jesus sempre discutindo com os fariseus? Qual era o motivo da discussão de Jesus com os fariseus? Alguém sabe? Por que eles iam se batendo? Gente, Jesus pegava a prostituta e tratava com carinho. Não era assim? Jesus pegava qualquer pecador, qualquer um, e tratava com amor, dizia, meu filho, vai em paz, teu pecado está perdoado. Mas por que aquela criatura do fariseu, Jesus, batia? Porque ele conhecia o texto, ele conhecia a palavra de Deus, ensinava para as pessoas, mas ele mesmo não vivia. E Jesus acha isso a coisa mais terrível. A coisa mais terrível. Por isso que lá no Apocalipse está escrito que nós temos que ser frio ou quente. Porque o morno enoja a Deus. Enoja. A palavra usa um termo pesado, né? Eu vomito o morno. Por que alguém vomita? Você está andando pela rua, Alex, caminhando, depois de um almoço gostoso que você fez, aí de repente você dá de cara com um animal atropelado, estraçalhado, com as línguas tudo quebrado para fora, as tripas, né, os carros passando por cima, tu olha para aquela situação, o que dá? Por quê? Por que dança de vômito? Porque de estar nojo. Não é nojo que a gente sente? Que horrível. Gente, se nós lermos, conhecermos, participarmos, vivemos na igreja, tudo bonitinho, pulando, dançando direitinho, mas não trazer a palavra de Deus para a vida, nós somos igual o cachorro que fica no meio do asfalto sendo atropelado toda hora, passado por cima assim. Deus olha para nós e diz, dá nojo. A palavra tem que entrar. A palavra precisa entrar no meu coração, no seu coração, porque é ela que vai te salvar, Eric. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne. É a palavra que salva. Não adianta nós ficarmos na igreja. Né? Não adianta ficar na igreja. Nós temos que estar na igreja como filhos e filhas de Deus. Nós temos que ter compromisso com o Senhor. O Padre Jonas já falava, há muitos anos atrás, ele dizia assim, não basta vestir a camisa, tem que suar a camisa. Então, vamos vestir a camisa do fulano tal, né? Vamos vestir a camisa. Vestir a camisa, qualquer um veste. Agora, se comprometer na causa, não é para todos. Por isso que Jesus diz que para chegar no reino de Deus é preciso passar pela porta estreita, porque largo é o caminho para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Não falou isso Jesus?
que você entende como porta estreita? Tem dificuldade. Tem dificuldade, gente. Então, você não vai ter uma vida espiritual de rosas, de êxtases, de gozo todo dia. Você não vai ter um caminho espiritual. Você vai ter aquele momento da sua vida em que você vai ter dificuldade para rezar. Você vai ter na tua vida um momento em que você vai ter dificuldade de estar com as pessoas. Você vai ter na sua vida momentos em que você não vai ter o gosto de estar com a palavra de Deus, nem de ir na missa, nem nada, nem dos sacramentos. Você vai ter, só que você tenha consciência, e a tua fé diz que você precisa ir. Que você precisa se confessar, que você precisa rezar, que você precisa, porque a nossa vida espiritual depende disso. Nós não podemos se deixar levar pelas nossas vontades. Hoje eu não vou rezar porque eu não estou com vontade. Não, hoje eu não vou na missa porque eu estou com sono, vou ficar dormindo. Quando é que você vai na missa? Se você for esperar para ter vontade. Quando é que você vai rezar se for esperar para ter vontade? Eu não rezo porque não senti no coração. Tem que dar um infarto para ver se reza. Ver se sente alguma coisa, né? Não senti no coração, daí eu não vou num grupo de oração hoje porque eu não senti no coração. Não senti. Gente, que isso? Isso é atitude de quem tem fé? Vai lá aqui o café. Eu não vou no grupo jovem hoje, não senti no coração. Vou ficar em casa, é domingo lá o grupo? Vendo o Faustão. Né? Sinto que a vontade de Deus hoje para mim é assistir o Domingão do Faustão. Porque o grupo... Não. O que é isso? A nossa fé precisa nos colocar a caminho de Deus. Você acha assim, que naquele dia em que Jesus Cristo foi condenado para a cruz, ele disse, ele amou aquilo ali? Ele disse, eu estou com uma vontade de ser crucificado. Mas olha, bate que está bom. Foi isso? Foi isso aí que aconteceu? Não foi. Você acha que quando Jesus carregava a cruz ali, ele estava gostando? Que cruz gostosa, pesada, que madeira boa que botaram aqui, né? Não é isso não. Jesus carregou a cruz sabendo o que precisava fazer. Ele precisava fazer. Era a vontade do Pai para a vida dele, e ele fez, não porque gostou. Se você for lembrar, naquela quinta-feira que antecedeu a morte de Jesus, ele suou sangue, e ele disse o quê? Pai, se for possível, este cálice. Não acha que tem um garçom ali com vinho para ele? Né? Aqui Jesus, um garçom. Não. Qual era o cálice? Cálice do sofrimento. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Meus irmãos, Deus quer ver vocês no céu. Deus quer que você ganhe a eternidade ao lado dele. Mas para isso, você muitas vezes vai ter que carregar a cruz. Para isso, muitas vezes você vai sofrer. Muitas pessoas desistem da caminhada de fé quando chega o sofrimento. Muitas pessoas desistem de estar com Jesus quando chega a tribulação. Quando chega a perseguição. Mas é justamente aí que se prova a fé. Não é aí? A gente costuma ver os filmes e ler os livros dos santos, né? Que coisa linda a história do Padre Pio. Como sofreu aquele homem, que coisa linda. Né? Que não é assim que ele fala, sofreu, mas é lindo aquele filme, o cara sofreu um monte. Mas tu está escrevendo a tua história. Que lindo a história do São Francisco de Assis, pobre, vivia na favela, não tinha o que vestir, não tinha o que comer, não tinha nem que se vestir naquelas geadas, aquelas neves lá da Itália, ele andava descalço. Que coisa linda a história dele, que maravilhoso, mas vai viver aquilo lá. Vai viver como São Francisco viveu. Vai deixar o teu conforto, o teu celular, a tua internet, e vai viver lá com os favelados que não tem nada, que foi o que Francisco fez. Não foi isso? Deixou tudo que tinha. Que lindo. Coisa linda a história de Francisco. Eu vi um filme de São Francisco, a coisa mais linda.
Que bom que você viu, né? Mas o que tirou para a tua vida? O que veio para você? Qual o entendimento que o filme te trouxe? Qual o entendimento que o livro te deu? São Francisco, a maior beleza de Francisco não é a pobreza. A gente se engana, a gente olha para Francisco e vê o pobre. Não é a pobreza, é a entrega radical a Deus. Essa é a beleza de Francisco. Porque pobre estava cheio lá, tanto que ele foi morar junto. Francisco não ficou santo porque ficou pobre. Não é isso. O que fez dele santo foi a sua entrega total a Deus. E isso quer dizer que eu e você podemos ser um novo Francisco. A partir de que a gente se entregue a Deus, radicalmente. É isso que Deus nos convida. Só que para isso você tem que fazer o caminho de retorno para Deus, voltar para Ele. Voltar, olha para a tua vida, o que está te atrapalhando? Tem um texto aqui de Hebreus. Pode ir lá comigo, Hebreus no capítulo 4. Tem um texto aqui de Hebreus que é bastante pertinente, e a gente deveria refletir ele bastante. Hebreus no capítulo 12. Deus fala dessas testemunhas todas, que já deram a vida por causa de Jesus Cristo. Sabe, nós vemos lá, na vida do primeiro século, né, os primeiros cristãos, vai achando aí, Hebreus no capítulo 12. A gente vê nos primeiros séculos do cristianismo, aqueles homens e mulheres que, por causa de Jesus Cristo, deixavam-se devorar pelas feras, deixavam-se cortar a cabeça, deixavam-se jogar no fogo, as mulheres tinham os seios cortados, era uma atrocidade só aquilo lá, né? Mas as pessoas faziam, o que intrigava os romanos é que as criaturas iam rindo e cantando para o martírio. Iam rindo e cantando. Né? Tem aí aquela história da Perpétua e da Felicidade, uma que estava grávida, tinha um filho, né? Acabou de ter o filho, bebezinho, entregou para o pai levar embora e foi para ser lá, derrubado lá, trucidado lá pela vaca que matou ela lá, jogou para cima e passou por cima. Por quê? Por amor a Jesus. Temos os santos que estão aí, né? Pessoas que deram a vida, que você olha testemunhos que clamam ainda, e que nem a ciência entende direito, como lá a Santa Bernadette, que viu a Nossa Senhora de Lourdes, que está lá com o corpo incorrupto, mais de 300, 400 anos, né? E a criaturazinha está lá, no caixãozinho. Todo ano as irmãzinhas trocam a roupinha dela, porque ela tem o corpo flácido, não enrijeceu. Elas arrumam a unha da santinha. Né? Ela está lá, é uma bela adormecida. Está lá, direitinho. Não parece que está dormindo. E a ciência olha para aquilo e diz, mas como é que pode esse negócio? Não, embalsamaram. Como é que embalsamaram? Embalsamaram que a pessoa lá está lá, tu mexe nela, está molinha, direitinho, não enrijeceu. São sinais para o nosso tempo que dizem, olha, cuidado com as distrações do mundo, existe algo muito maior do que o Facebook. Tem coisa muito mais importante do que o Twitter. Acredite nisso. Tem coisa mais importante do que a internet. Só que, gente, nós todos estamos sendo distraídos por todas essas coisas. Nós estamos nos deixando enredar, né? E veja só, semana retrasada já, né? O tempo passa rápido. Passou por aqui uma pessoa, uma senhora de quase 70 e poucos anos, viciada na internet. Vai dormir, 1h pouco da manhã, acorda para jogar videogame no Facebook. Mas quantos de nós aqui fazem o mesmo? Vício não tem idade. Pecado não tem idade, não escolhe. E o capeta não escolhe novo e velho. Então, cuidado com as distrações, né? Para fazer vigília não consegue.
Vai passar a noite inteira em adoração, dorme. Mas na frente do Facebook fica. Passa a noite. Vamos fazer uma vigília? Ah, não, amanhã tem que trabalhar. Não dá. Aí vai para casa, 3 horas da manhã está lá. Mas para rezar não dá. Para rezar não pode. Não tem como. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Olha aí, Hebreus. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas é essa? Os santos que nos precederam. Desde o Antigo Testamento, pessoas fiéis a Deus, que deram a vida por Jesus Cristo, por Deus. Com tamanha nuvens de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Tudo é? O que é tudo? Tudo é? Tudo. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e pensa o que está te atrapalhando para que você seja mais santo. O que está te atrapalhando? O que te tira de Deus? O que te tira da oração? O que te tira lá do teu grupo de jovem? O que te tira da igreja? Então a palavra diz, deixa de lado o que está te atrapalhando, tira. Seja o que for, coisas ou pessoas. Coisas ou pessoas. Às vezes tem companhia que são terríveis. Namorado, namorada, amigo, parente que vai lá e, como dizia o Cris aqui, roubam a gente de Deus. Deixa de lado o que te atrapalha. Segue ali. E o pecado que nos envolve. Deixemos de lado o que nos atrapalha. E o pecado que nos envolve. Segue ali, ó. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em quem? Em Jesus. Que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, falando de Jesus, suportou a cruz e não se importou com a infâmia e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixei abater pelo desânimo. Gente, qual é o pecado que está te atrapalhando? O que tem te tirado da presença de Deus? O que tem te roubado de Deus? O que te tira de Deus não presta. Não é o que está escrito aí? É o que está escrito aí. O que te rouba de Deus não presta. E se nós estamos aí nessa caminhada e estamos nos deixando levar, é hora de a gente abrir o olho e voltar. Porque, gente, o demônio, assim como o Cris falava, que Deus tem aqui pelo Giovanni um amor pessoal. Você sabia que Deus tem por você um amor pessoal, né? Que você não é um número de identidade de CPF, né? Mas você é uma pessoa para Deus. Da mesma forma que Deus tem um amor pessoal aqui pelo Luiz, o demônio tem um ódio pessoal. O demônio nos odeia pessoalmente. Ele olha aqui para a Mari e diz assim, eu te odeio, eu quero você no inferno. E ele vai fazer tudo para levar ela para o inferno. Da mesma forma que Deus diz aqui para o Eduardo, eu te amo com amor eterno, Eduardo, e coloco em ti o meu amor, a minha afeição, porque eu te quero feliz. O capeta olha e fala assim, mas eu te odeio, e eu vou te levar para os quintos. E ele vai fazer de tudo para que isso aconteça com o Eduardo. Vai fazer de tudo. Porque o ódio dele também é pessoal, e nós temos que entender isso. Assim como Deus se ocupa com o Douglas, o que ele está sofrendo, o que ele está passando, Deus não se ocupa? Deus não olha para o Douglas e não conhece a dor e o sofrimento dele? Pois o capeta também olha para ele e conhece o Douglas pessoalmente. E o que ele puder para fazer, para atrapalhar, o Douglas vai fazer. Não pense que o capeta se distrai, porque não se distrai. Então, olha para a tua vida, o que está te atrapalhando? Tira da sua vida. Porque a única coisa que pode me levar para o inferno são as minhas decisões. E você não vai poder culpar ninguém.
Um dia você vai chegar diante de Deus, talvez a gente faça igual Adão e Eva, né? Foi a serpente. Vai dizer, eu? O capeta, eu? O que eu fiz? Eu só dei uma sugestão. Única coisa, quem fez foi você, tu que foi lá. Não foi? Alguém aqui já foi arrastado pelo capeta para algum lugar? Alguém já foi? Arrastado assim? Pelo cabelo? Levado lá no prostíbulo. Aqui, fica aí. Aconteceu com alguém? Não. Quem vai lá chega andando. Não chega voando, não chega levitando. Não é? Quem vai lá no ponto de droga, comprar droga, vai andando, gente. Foi o demônio que me fez comprar droga. Mentira. Ele pode ter sugerido. Senhor Eduardo, ô Douglas, tu acha de a gente fazer uma coisa junto, vamos lá e tal. Se o Douglas aceitou, foi. Aí um dia ele vai chegar e dizer, não, senhor, mas foi a serpente. Foi eu não. Eu só dei uma sugestão, uma ideia. Foi ele que decidiu. E a única coisa que vai fazer você se perder são as suas decisões. Você é responsável pela sua vida. E é você quem vai decidir, Emily, se você quer ir para o céu ou para o inferno. Só que não é com a boca que você decide, é com a vida. Eu quero ir para o céu. Pergunta, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir. Mas a decisão não se dá com a voz, com a boca. Se dá com a vida. É a vida que diz. Essas são as minhas atitudes. As minhas decisões. Aquilo que eu faço. Por isso que eu dizia no começo, se a palavra de Deus não transformar as minhas decisões, eu estou com problemas. Eu estou com dificuldades. Porque é a minha decisão que me faz aceitar Jesus Cristo e mudar de vida. E se eu tomar a decisão por Jesus, então a graça de Deus vem e transforma a minha vida, e eu consigo caminhar. E é a minha decisão que faz eu me afastar de Deus. Muitos dos problemas que vocês têm hoje, já são por decisões erradas. Cria problema. E depois a gente vai pedir para Deus, para resolver o nosso problema. Senhor, aqui, né, meu problema. E Deus, como Ele dá a liberdade, Ele permite que você sofra as consequências de todas as tuas decisões, sejam elas boas ou ruins. Então coloca na tua cabeça, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quer te salvar. Dizia quinta-feira aqui, né? Só precisa de salvação quem está em perigo. Quem estava aqui quinta-feira no grupo ouviu. Se existe lá na beira do mar o tal do salva-vida, do guarda-vida, sei lá como é que chama, mudou o nome agora, né? Só existe por um motivo, porque alguém pode morrer na praia. E a criaturinha só entra em ação quando tem um doido lá se afogando. Ele vai lá e tira. Se Jesus precisou vir ao mundo para nos salvar, é porque nós estávamos em risco de morte. Nós estávamos em risco de morte. Então, meus irmãos, coloca no teu coração essa verdade. Se você sair desse encontro só com essa verdade, já valeu o encontro inteiro. Já valeu o encontro inteiro. Você precisa decidir por Deus. Porque são as tuas decisões que podem te fazer ir para o céu ou para o inferno. Falar não adianta. Quando lá na Bíblia, a história de São Paulo nos Atos dos Apóstolos, quando ele está sendo liberto lá da prisão, e o carcereiro vem com medo, quer se matar, porque acha que todo mundo vai fugir e ele vai ser morto, então ele vai se matar antes que matem ele. Paulo diz para ele assim, calma, estamos todo mundo aqui. Né? Não se mata. Paulo conversa com ele e fala, como é que eu faço para ser salvo? O que Paulo responde para ele? Crê no Senhor
Jesus e... Oi, mano, vocês não lembram desse versículo? Vamos ver. Crê... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Mas, meus queridos, crer não é apenas falar. Crer é com a vida. O que Paulo quis dizer? Olha, meu queridinho, você quer ser salvo? Aceita Jesus, muda a tua vida, porque se você mudar a tua vida, a tua família toda se salva, porque você vai levar essa salvação para a sua casa. É atitude, é vida. Deus não fala de ideia, Deus fala de vida. A Bíblia fala de vida. Vida. Nós precisamos de atitudes, de vida, de testemunho. Quando a palavra nos diz que é preciso ter cuidado nas nossas escolhas, né? Ponho diante de ti a água e o fogo. Para onde você, marciano, estender a mão, o que você escolher vai te ser dado. Entre água e fogo, tu escolhe. Quiser fogo, meu filho, é fogo. Bota a mão lá e queima. E Deus não vai dizer, calma, não bota a mão aí porque queima. Vai, bota a mão e queima. Se quer fogo, queima. O que você escolher vai ser dado. Então, queridos, nessa noite, que nós possamos aprofundar nossa experiência e aprender a decidir por Deus. Ainda hoje, se nós atravessarmos o mundo, nós vamos chegar em lugares em que pessoas são mortas só por serem cristãos. O único pecado delas é crer em Jesus Cristo. E elas são mortas. Mas nem por isso elas mudam de religião. Nem por isso passam a crer no Maomé, não sei em quem todo lá. Mesmo correndo o risco de perder a vida, eles continuam crendo em Deus, porque existe uma promessa. Jesus prometeu para o Eduardo, para o Ederson, para o Eric, para o Lucas, para o Giovanni, para o Luiz, para a Pamela, para a Carole, para a Jaqueline, para todos nós. Quem perder a vida por causa de mim vai o quê? Ganhá-la. E quem quiser ganhar a sua própria vida vai perdê-la. Queridos, o mundo está aí, com todas as ofertas, todo tipo de doutrina. Tem igreja para qualquer gosto. Você pode sair e achar a igreja que você quer, do jeito que quer. Você vai encontrar. Você é livre para ir para o espiritismo, você é livre para ir para a Umbanda, você é livre para ir para onde você for, você é livre, você pode ir. O que você escolher vai te ser dado. Só que você vai sofrer as consequências das suas escolhas. Jesus hoje diz para você, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não caminha nas trevas, mas vai ter a luz e a vida. Agora, aprenda a trazer a palavra de Deus para a sua vida. É o mais importante. Não trate Deus como outra pessoa qualquer. Aprenda a trazer Deus para a sua vida. Quando você ler a palavra de Deus, que está aí na sua mão, olha para a Bíblia e pensa assim, o que isso tem a ver com a minha vida? Não lê a Bíblia procurando versículo bonito, para postar no Facebook, né? Não. Lê a Bíblia e pensa, o que isso tem a ver com a minha vida? O que precisa mudar em mim com relação a esta palavra? Quando Jesus diz isso, aonde se aplica na minha vida? E faça o que Ele mandou. Daí você vai começar um processo verdadeiro de conversão. Voltar para Deus é voltar para a palavra.
se nós voltarmos para a palavra, nós vamos configurar a nossa vida à vontade de Deus. Fecha um pouquinho os teus olhos e pensa. De que forma você tem se relacionado com Deus? Você já pensou alguma vez no teu relacionamento com Deus? Qual é o nível da tua amizade com Deus? Deus é alguém na sua vida? Ou Ele é alguém, um personagem histórico? Ou Ele é alguém com quem você se encontra casualmente e que te faz bem, mas que depois Ele não interfere na sua vida, você vive como quer, você faz o teu namoro do jeito que você quer, você faz os teus estudos como você quer, você compra como quer, vive como quer, e nem se importa com Deus, nem lembra que Ele existe, só lembra quando vai lá no teu grupo, passa a semana inteira que sequer